Itacar, Sertânia vê o sol no seu terreiro, o cacto que a enfeita ser-lhe-á a promessa de um porvir alvissareiro. Embora vá-se tudo ao Deus dará, calamidade em solo brasileiro. Sertânia é... Em tempo de pandemia, nós estamos com uma reportagem sobre os microempreendedores de Sertânia. As dificuldades que eles passaram, que eles estão passando com essa pandemia da Covid-19, a falta de investimento. A gente escutou o presidente da CDL, André Rafael, e ele mostrou para a gente toda a angústia de fazer o microempreendedorismo em Sertânia, município de Pernambuco, a 320 quilômetros da capital. Então, a gente ouviu um empreendedor que em plena pandemia abriu o seu investimento, apostou que do limão pode-se fazer uma limonada. Então a gente vai mostrar essa série de reportagens para vocês, né, e espero que vocês apreciem e vejam quanto é aguerrido esse pessoal que trabalha de só a só para manter a economia de uma cidade pequena feita Sertânia. Vamos à matéria. Estamos aqui com André Carlos Magalhães Rafael, presidente da CDL Sertânia. Ele que vai nos falar sobre essa questão, né, das empresas sertanienses, né, sobre o tema qual a importância da microempresa e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia. Como é que as empresas estão passando, já que a pandemia ainda não acabou, tá aí. Como presidente da CDL, qual a postura dessas empresas diante de todas essas dificuldades que ocorreram aí na pandemia? Bom dia, Ezequias, bom dia a todos do Tribuna do Mochotó. Ezequias, a gente, como presidente da CDL, a gente vem acompanhando, e assim, o comércio ele vem tendo uma grande dificuldade com a pandemia, claro, né? Tivemos diversas empresas fechadas no nosso município nesse período aí. Acompanhamos aí no mínimo 15 empresas que foram realmente fechadas totalmente. As empresas que tiveram que estão aí ainda, teve que se reinventar, teve que se remodelar, porque não é fácil. Tiveram que criar novas formas de venda, né? E todo mundo com muita dificuldade, né? Porque na cidade do interior é diferente. A gente tem umas discussões a nível de Pernambuco, e quando a gente vai por uma cidade como Sertânia e por uma cidade como Caruaru, nós temos realidade totalmente diferente. O comércio aqui é diferente, né? É um comércio mais pacato, vamos se dizer. Então ele sofre mais, muito mais. A pequena e média empresa, ela representa muito. Ela representa aí 70% dos empregos no Brasil. Você imagina uma cidade como Sertânia. Sertânia hoje, empresas que são cadastradas na CDL, a gente hoje geramos aqui mais de 500 empregos. Então, assim, emprego e renda, né? E você veja o que representa para o município como Sertânia. E pega uma pandemia dessa, o abalo é muito forte. São poucos que resistem, né? Muitos segmentos não aguentam e realmente fecham. Queria saber de você com relação ao acesso de crédito dessas empresas, né? Como é que foi essa questão aí? As empresas têm toda uma gestão, né, com relação à gestão financeira, mas aí, como é que ficou essa questão do acesso ao crédito para essas empresas? Ezequias, o acesso para na burocracia. Isso é que eu escuto como presidente e vários sócios, que quando chega na burocracia para, porque o dinheiro é anunciado pelo governo, mas quando procura-se os bancos não vai chegar, não sabe, ainda não está liberado o crédito. Quando chega, as empresas já vêm no estado deplorável, cara. Então, quando vai para o acesso ao crédito, o que pede documentação, de garantias, o empresário já não está mais condições. Então, para do crédito, na burocracia realmente, para. Você tinha falado, André, da questão das empresas se reinventarem, né? Com relação a esse do emprego desse serviço online, como é que foi assim? Como é que você pode dizer, inclusive você como empresário também, né? Sim, Ezequias, foi uma outra forma, está sendo na verdade, né? Que a gente está passando um período de pandemia. É uma forma muito difícil, né? Vários segmentos não conseguem
botar andamento, porque você imagina um supermercado, você fazer uma compra online aqui no interior é complicado. Você já consegue, o setor de lanche já dá uma saída melhor, porque o cliente já sabe o que quer. Uma roupa, como é que vai funcionar? Se você quer provar um sapato. Então assim, foi um grande teste. Assim, algumas empresas conseguiram se sair bem, outras ainda estão tentando, mas para ser sincero, o que roda mesmo no interior é o presencial. O presencial é a forma forte. André, para a gente encerrar nossa entrevista, a gente já agradece pela sua participação. A CDL em Sertânia é uma entidade presente, a gente tem visto isso, mas a gente queria que você dissesse sobre a questão do incentivo da própria CDL. Onde é que ela está presente em cada comércio desse? Como é que vocês fazem para incentivar aquele empresário, um empreendedor a não desistir do seu negócio? Hoje, Ezequias, a gente tem trabalhado muito em cima disso. A CDL hoje, ontem mesmo eu fiz, vou começar bem recente, ontem mesmo a gente fez vamos prestar um serviço que é o certificado digital para quem é sócio com menor valor. Nós temos aqui hoje o CDL Saúde, que é um programa que é feito pela CDL, onde o funcionário e o empresário recebe um cartão e tem um desconto de 20% a 30%. A gente traz cursos, palestras, via Sebrae, né? O Sebrae é um grande parceiro, então está tendo muito oficinas e até uma conversa realmente com o empresário. Às vezes o empresário está meio preocupado, nos procura, a gente conversa, aquela conversa de amigo. A gente procuramos estar sempre junto e sempre presente, né? Tivemos propostas, buscamos vacinas para o comerciante, ainda não tivemos obtido êxito, mas estamos atrás, em busca também da vacina para o empresário, para aquela pessoa que está em linha de frente, né? Para o funcionário e várias coisas, e promoções, redes sociais, tentando sempre estar presente e ajudando o empresário. A gente está sempre naquela. Em linhas gerais, como é que você colocaria o micro e o pequeno empresário, empreendedor, diante de toda essa pandemia? Como é que você definiria isso? Esses grandes guerreiros, na verdade, né, que são esses empreendedores, enfrentaram aí já está quase 2 anos de pandemia, a CDL aí, como você bem falou, brigando para que eles continuem de pé. Mas como é que você colocaria a importância desse pessoal no enfrentamento dessa pandemia? Mas aqui eu quero parabenizar, porque realmente são guerreiros. São pessoas que estão na briga todos os dias, diariamente, sofrendo, em busca de recursos, se reinventando, mostrando forma diferente de trabalhar. Você vê cada ideia e para você ter ideia, a gente vê eles um grupo hoje da CDL, um grupo mais forte. Você tem ideia? Você vê a vibração de pessoas. Agora mesmo, Ezequias, eu vou contar isso na entrevista, nós participamos de uma ouvida que Sertânia, a CDL Sertânia levou uma proposta para a Alep, né? Que sorte água para o nosso município. Não só para o nosso município, mas para todo o período que corta esse canal do Rio São Francisco Eixo, né? Para que possamos vir mais renda para o nosso município. Então assim, são propostas que a gente está mandando direto para a Assembleia, né? E assim, eu quero agradecer demais aquelas pessoas que estão ali conosco na CDL. É um grupo que tem crescido, Ezequias, tem crescido, que a gente vê a força. É um grupo que vem crescido muito, a gente está com muita força. São empresários pequenos e grandes. A CDL hoje ela é feita de pequenos e grandes empresários. Tem aquela senhora que tem um mercadinho lá na Marumelo, tem um grande empresário que tem um mercado no centro, tem um posto de combustível. A gente não tem cor nem bandeira, a gente está pelo comércio. Estamos agora com o empresário Jalvaci Dantas, microempreendedor no município de Sertânia. Queremos perguntar a ele como se deu a sobrevivência das microempresas durante todo este processo da pandemia da Covid-19. Bom dia, Ezequias Cardoso, tribuna do Mochotó. Na realidade, a sobrevivência das microempresas na pandemia se deram primeiramente pelo entusiasmo que é
latente no empreendedor. Segundo, devemos agradecer também às instituições governamentais que, de certo modo, proporcionaram ações nesse sentido, voltadas para o microempresário, para o microempreendedor e para as empresas de pequeno porte. Na realidade, nós podemos eleger, além do entusiasmo e da perseverança, nós podemos eleger ações que foram projetadas no meio da pandemia pelos empreendedores, como por exemplo o delivery e outras ações que foram se adaptando ao decorrer do tempo da pandemia. Também temos que citar as ações de nossas instituições, como por exemplo, diminuição da taxa de juros para os pequenos empresários pelo Pronamp, produto que foi estimulado pelo governo federal e que deu suporte à manutenção dos empregos. Também refis que ora vieram salvar também as microempresas dos altos impostos que já existiam e dos novos. Parcelamentos pelo governo do estado, adiantamento de pagamento de impostos pelo governo do estado, ações do próprio SEBRAE encaminhando, direcionando aqueles que não tinham uma visão melhor. Então é um conjunto de proposituras que foram feitos ao longo da pandemia. Nós só temos o pequeno empreendedor, as micro e pequenas empresas, apesar das dificuldades que enfrentam, temos que agradecer às nossas instituições, temos que dar valor às nossas instituições de um modo geral e continuar a partir de agora com um novo modelo. A pandemia terminou nos trazendo novos hábitos de vendas e também novos hábitos de consumo. Isso seria os primeiros pareceres que nós podemos dar do efeito pandêmico. Como empresário, microempresário, Jalvaci, essa questão do acesso ao crédito nesse meio turbulento da pandemia, você poderia narrar um exemplo desse acesso ao crédito com relação ao nascimento de empresas, da sua própria empresa que já estão consolidadas no mercado? Olha, o acesso ao crédito ainda é algo tempestivo. Nós não podemos citar que a ação direcionada em lei, que são feitas a nível federal, estadual e até mesmo alguns municípios, como municípios da capital pernambucana, que geraram informações acerca de créditos, eles na realidade têm um nível de consolidação inferior ao propósito das instituições. Ora, nos deparamos com gargalos cadastrais, bancos, eles não conseguem chegar naqueles empresários que têm qualquer falha no seu cadastro, qualquer coisa desse tipo. Isso ainda é um grande gargalo que precisa ser quebrado no Brasil. E que ora, alguns empréstimos, algumas ações que vieram nesse sentido, os governos se propuseram a dar garantia, títulos do Tesouro Nacional, coisa desse sentido, para que houvesse mais uma liberação. Mas mesmo assim, o acesso ao crédito para o pequeno, médio empresário ainda não é fácil, é difícil. Jalvaci, a questão de políticas públicas, você narrou um fato agora interessante sobre o Pronamp e o governo federal. Políticas públicas e legislação. Como é que você poderia abordar esse tema com relação às microempresas? Houve uma facilidade para que haja um nascimento de novas empresas? As empresas que já estavam consolidadas receberam alguma ajuda com relação a essas políticas públicas e a legislação criadas nesse intervalo da pandemia, nesse tempo de pandemia? Por parte, isso pode ser dividido em partes. Governo federal, governo do estado e governo municipais. Vai muito da vocação do executivo e também do legislativo. Temos algumas coisas boas que foram fincadas nesse tempo pelo governo federal.
Temos outras situações em governos estaduais que não vieram propor esse nível de satisfação, de tempo de abertura de empresa, de desburocratização, coisas desse tipo. Então, o que nós, inclusive de governos municipais também, que não se voltam com essa visão, com a visão de gerar emprego pela empresa privada, né? Há uma concentração ainda em muitos governantes nesse sentido, mas a gente espera que isso mude, a gente espera que haja uma desburocratização, que haja um incentivo maior nesse sentido. Nossa resposta seria que ainda se falta muito para chegar no nível de satisfação desejada pelo micro, pequeno empresário, pelo micro e pequeno produtor. Para encerrar, empresário Javacir Dantas, a gente queria saber o seguinte: você falou numa questão interessante sobre a questão do emprego, né, que é a responsabilidade social de uma empresa. Primeiro entra e aí criar emprego, criar renda para a população. Você sempre prestou muito bem esse papel no município de Sertânia. A gente queria saber como é que você vê essa questão, em plena pandemia, essa responsabilidade social ser cumprida por sua empresa e por as demais empresas de Sertânia, microempresários, que têm essa preocupação também. Houve dificuldade? Como é que você viu essa questão aí? Houve sim, muita dificuldade, não é? Apesar do empreendedor ele ter na sua natureza a geração de emprego. O empreendedor ele nasce com o propósito de prosperar. Então isso está inerente à sua personalidade, isso está inerente ao seu modelo de vida. No sentido das ações de governo, a gente não viu nada diferente. A gente não chegou a ver nada diferente porque as preocupações também eram outras eram em salvar vidas, né? Mas nessa busca pela manutenção da empresa, pela manutenção do emprego, eu acho que o empresário pequeno, médio, empresário brasileiro se saiu muito bem. Ele foi muito aguerrido, ele foi guerreiro nesse sentido, porque se tratava de vidas e se tratava de manutenção de empregos. Esse confronto ideológico ele surgiu no Brasil inteiro e nós podemos perceber. Mas a trégua começa a existir nesse sentido. A manutenção dos empregos houve queda, mas ainda assim houve muita sobrevivência de empresa. E agora é esperar um futuro melhor. De Japitacá, Sertânia vê o sol no seu terreiro. O cacto que a Tribuna do Moxotó anuncia com exclusividade, após estas reportagens sobre os nossos valorosos microempreendedores, a festa do microempreendedor, com aqueles que foram destaques durante esta pandemia, com a festa Destaque do Tribuna, os melhores do Moxotó. A gente vai ouvir a população e escolher aqueles microempreendedores valentes que foram destaques em produtividade, competitividade, inovação, inclusão produtiva, negócio focado na responsabilidade social. Enfim, vamos dar destaque a esses guerreiros que verdadeiramente movimentam a economia do município de Sertânia. Dia 8 de dezembro, entrega do prêmio Destaques do Tribuna, os melhores do Moxotó. Aguardem!